É, Fala galera, seguinte, essa primeira parte desse novo assunto a respeito da Revolução Inglesa, certo? E antes da gente entrar nas discussões propriamente ditas da transformação, né, do controle da monarquia, tanto da fase da Revolução Puritana, governo do Oliver Cromwell e Revolução Gloriosa, né, que são os episódios aí que marcaram esse processo revolucionário, que é o que a gente inicia chamando de revoluções burguesas, né? O primeiro grande episódio aí que marca a ascensão e a tomada do governo, né? Ou seja, o momento em que o Estado passa a ser controlado e a agir em interesses desse grupo de burguesia, né? O caso da Inglaterra, ele é considerado um dos mais marcantes, né? Considerado aí o pioneiro nessa mudança e que passa a influenciar as outras tomadas e o fortalecimento dessa burguesia por toda a Europa. Mas para a gente entender esse processo revolucionário, a gente precisa entender um pouquinho desses antecedentes. Então, esse primeiro vídeo, essa primeira parte, é para a gente sacar o que torna o caso da Inglaterra um pouco distinto dos outros estados e das outras monarquias nacionais. Okay? E o primeiro ponto é o seguinte, desde a centralização política, o caso da Inglaterra ele tem um condicionante, né? Ele tem um item que modifica, que torna a Inglaterra diferente, que é a existência do parlamento, né? Então, desde o momento em que o rei ele assume o controle, o governo na Inglaterra, um conselho, um grupo de nobres obrigam esse monarca a assinar um documento, que é a Magna Carta, que reconhece a autoridade dessa instituição. Ou seja, a partir de agora, os nobres, a aristocracia, ela precisa ser consultada e ela vai administrar e governar o Estado junto com o rei. Então, no caso da Inglaterra, a gente pode alegar que mesmo com uma monarquia muito forte, né, mesmo com um poder centralizado na mão de uma figura, o rei inglês eles não têm o que a gente chama de poder absoluto, como vai ser o caso da França, por exemplo, certo? Então, já existe um órgão, já existe um grupo que passa a controlar e dividir essa função administrativa, né, tanto de informação quanto de cobrança de imposto, de decretar quais impostos são relevantes ou não, qual vai ser a finalidade do recurso, se é necessário uma guerra ou não é, correto? Então a Inglaterra ela passa por isso. O outro detalhe que vai ser marcante no século XVII vai ser a formação de uma aristocracia, ou seja, de um grupo de nobres, de uma pequena nobreza, na verdade, que vai estar cada vez mais ligada às atividades comerciais. É muito comum nesse período a gente encontrar uma nobreza, uma alta nobreza, muito próxima do rei, muito próxima da monarquia e que apoiam essa monarquia, porque essa nobreza ela depende de privilégio, ela depende da força do rei para ela conseguir ganhar com isso o seu status, a sua força. Então, é muito comum a gente encontrar em outros países uma monarquia que apoia a nobreza e essa nobreza ela se preocupa com o status social, né? Com a titulação. O que traz reconhecimento para esses nobres, o que traz poder para esses nobres, não é dinheiro, é a proximidade com o rei, são esses privilégios. No caso da Inglaterra, essa pequena nobreza, que a gente vai chamar de gentry, ela começa a alterar a sua situação, né? Ela começa a alterar as suas características, uma vez que ela começa a ficar cada vez mais ligada à burguesia, às atividades comerciais. E o que altera? Começa a existir aí um grupo que ele tem o status, ele tem a titulação, mas ele começa a converter esse seu poder
em condição econômica, em acúmulo de capital. Então, essa pequena nobreza, eles começam a comprar terra, eles começam a investir em atividade comercial, eles começam a bancar, por exemplo, expedições colonizadoras, eles começam a criar guildas e centros de manufatura para conseguirem ganhar mais dinheiro, ok? Então, é o início aí do que a gente chama de guinada capitalista. O lucro, a partir de agora, ele começa a ser um dos grandes objetivos, né? E a nobreza de outros estados europeus que se afasta dessa atividade comercial, ela não encontra esse respaldo na Inglaterra, que é uma nobreza que começa a se modernizar. E aí outras características que vão beneficiar isso tudo. A própria reforma anglicana, né? O rompimento da Igreja Católica com a formação de uma nova religião, né? de uma nova instituição religiosa coordenada pelo rei, coordenada pelo monarca, que é a Igreja Anglicana. E essa igreja, além dela promover as atividades comerciais, né? Além dela promover essa atividade capitalista, o Estado ele se apropria dos bens da igreja, né? O rei ele vai ter controle sobre a terra, sobre as vilas, sobre monastérios, sobre a universidade. Tudo que era posse material da Igreja Católica passou para as mãos do Estado. E o que vai ser muito comum na dinastia dos Tudors de fazer, né? Tanto o Henrique VIII quanto a própria Elizabeth. Todas as vezes que esse rei, que é essa família, que ele precisar de dinheiro, que ele precisar de recurso, eles não vão aumentar impostos. Eles vão colocar esses bens da igreja à venda. E isso facilita para as duas instituições, porque o rei ele tem o seu dinheiro pessoal, certo? Ele não precisa aumentar imposto, e se ele não precisa aumentar imposto, o parlamento não entra em conflito com a monarquia, sacou? O parlamento, que é composto de burgueses, fica tranquilo. Então são duas instituições. Família dos Tudors com parlamento, eles se dão super bem. E aí, observe como é que a gente vai potencializando isso tudo, né? Como é que essa atividade econômica na Inglaterra ela vai ganhando muita força, né? Que se a monarquia ela está vendendo os bens da igreja, ela está vendendo para alguém, né? Alguém tem que estar comprando. E quem adquire terra, quem adquire oficina, quem adquire propriedade que antes pertencia à Igreja Católica, são essa pequena nobreza, são esses camponeses mais endinheirados, são esses burgueses. Olha só, o rei se torna mais forte, não precisa de dinheiro, não precisa cobrar impostos do parlamento, e esse grupo ligado às atividades comerciais compram isso e começam a usar esses bens para aumentar a produção. Sacou? Então está cada vez mais sendo estimulado essas atividades econômicas. Além disso, para potencializar isso é até uma das bases da própria Revolução Industrial, né, que a gente estuda daqui a alguns tópicos, né? Mas até as bases da Revolução Industrial são encontradas nisso, principalmente por um processo que foi muito comum no reinado da Rainha Elizabeth, né, da Elizabeth I, que são chamados enclosures, ou cercamento dos campos. O que ela faz? Precisa de recurso, precisa de dinheiro, né? Tá precisando de fundos, a rainha ela vai colocar à venda as terras comuns. O que é isso? São regiões de floresta, região de pântano, região de alta de serra, ou seja, propriedades que pertenciam ao Estado, né? São terras que são do rei, né? Que é do governo, mas que todo mundo podia usar, ou seja, ela é uma terra comum. Então, o camponês, o trabalhador rural,
as pessoas próximas de vilarejo, de aldeia, usavam essas terras para poder retirar madeira para usar na construção da sua residência, retiram a madeira para se aquecer no inverno como lenha, utilizam essa floresta para coletar fruta silvestre ou para caçar animais e complementar a sua alimentação. Então, essas terras comuns, elas eram amplamente utilizadas pelo povo. E o que Elizabeth começa a fazer? Ela começa a cercar isso tudo e colocar à venda, certo? Quem é que está comprando? Essa gentry, essa burguesia, esses proprietários de terra. Estão comprando e fazem o que com essa terra? Desmata essa região e vão criar principalmente ovelha, certo? E aí, olha como é que o negócio ele vai gerando um impacto. Sem as terras comuns para complementarem a renda, para complementar a sua alimentação, sem conseguirem se aquecer, porque antes o camponês ele só precisava ir e retirar a madeira na floresta e na terra comum, agora ele não tem mais isso. E a partir do momento que a vida desse camponês ela apertou no campo, ele começa a abandonar a zona rural e ir para a cidade. E na cidade ele vai vender a sua força de trabalho justamente para esse burguês que está criando aí uma oficina de manufaturar produto. Aí olha como é que tudo fecha esse ciclo para fortalecer essa burguesia, né? O burguês comprou a terra da igreja, comprou a terra comunal, ele agora tem o camponês que abandona a zona rural e vai para a cidade, e quanto mais gente fazendo esse fluxo, quanto mais gente fazendo essa migração de zona rural para zona urbana, mais pessoas disputando vaga de emprego, porque não tem para todo mundo. Então, esse movimento todo de fechar o campo, de colocar a propriedade e aumentar os bens da burguesia, vai ainda gerar o que a gente chama de proletário, ou seja, os trabalhadores na cidade que vão receber dinheiro, ou seja, são assalariados, mas ganham um salário muito baixo. Tudo que esse burguês precisa para estimular essa atividade. Além disso, uma religião que apoia essas atividades comerciais e um Estado e uma monarquia que não cobra altos impostos e que não está tentando controlar e limitar a vida da população, certo? Esse é um pouquinho das bases desse contexto. Então, uma religião e Estado que estimulam a atividade comercial, uma burguesia e uma nobreza que vão ficando afastadas, vão se distanciando da questão do título social, vão ficando mais preocupadas com a atividade econômica, e dentro desse contexto todo, né, essa migração para o centro urbano que gera tanto o trabalhador das cidades quanto um trabalhador assalariado que vai ter renda para comprar o produto que essa burguesia está vendendo, certo? Daqui a pouco a gente volta com o próximo, que é onde isso daí vai entrar no barril de pólvora, beleza? Valeu, abraço!